Estou sem torcida? Sem torcida. Torcida só de lá. Só da federação? Só. Bom, meu boa tarde aí. Desculpem o atraso, eu estava terminando ali, assinando uns mandados de segurança ainda no gabinete. Infelizmente, essa cadeira aqui é ruim. Doutores, já conversaram mais hoje? Como é que é? Já estão só homologar o acordo? Como é que é a situação aqui? Acho que está quase, doutor. É? Eu não gostei da risada do colega. Isso, acho que não está quase. Sempre. Houve uma conversa entre os presidentes. Tá. Doutores, eu tomei a liberdade de chamá-los aqui, vejam, para mim, desculpem, é uma decisão a mais, é um voto a mais, né? Mas eu não quero, eu acho que não é por aí, né? Eu me sinto na obrigação de, como integrante do Poder Judiciário, então, levar esse assunto aqui a bom termo, né? Eu, particularmente, sou partidário da Convenção 87 da OIT. Eu acho que o Poder Judiciário não deveria interferir nesse tipo de situação, mas, de qualquer modo, né, a nossa Constituição assim determina, e é o sistema que nós criamos, e é um sistema nosso, né? É meio jabuticaba mesmo. Esse é um sistema meio jabuticaba mesmo, né, esse sistema brasileiro. Mas eu acho que nós podemos procurar uma outra solução. O que eu tomei a liberdade e pedi para chamar os senhores, primeiro foi porque eu soube que me parece que a diferença não estava grande. Segundo lugar, eu não entendi direito, e aqui eu gostaria de um esclarecimento, a proposta feita, então, pelo sindicato patronal, né? Porque eu não identifiquei, né, nenhuma, vamos dizer assim, nas propostas feitas aos trabalhadores ali, naquilo que os senhores mostraram, eu não identifiquei vamos dizer assim, nenhuma vantagem, nada mais. Ali me parece que, cumpra-se a CLT e pronto, né? E eu gostaria de saber se é isso mesmo, se não há uma proposta com relação a avanço na questão, na negociação, né, na posição social. E, por um outro lado, também, já soube que vocês têm uma diferença grande com relação à questão da contribuição sindical. E eu, particularmente, quer dizer, nesse caso aqui, seria a taxa de reversão, né? Eu, particularmente, entendo que os sindicatos hoje, as entidades sindicais de um modo geral, né, sindicato, federação, confederação, está todo mundo, a verdade é essa, me parece que está todo mundo quebrado, né? Está todo mundo ruim das pernas, aí com raras e honrosas exceções, a grande maioria está sem condição. E também me parece que não é ideal se você não tem uma possibilidade de uma negociação efetiva, né? Então, doutores, eu tomei a liberdade de chamá-los aqui para, antes de proferir alguma decisão, de propor, vejam, aliás, como sabem, né, não sou eu que decido esse caso. Eu faço apenas a proposta de voto, isso é encaminhado à sessão especializada, da qual eu sou um dos 13 integrantes, né? Eu tenho mais 12 colegas que me ajudarão na decisão disso, mas eu gostaria realmente de ouvi-los. E outra coisa também, tá? Tem alguém armado aqui, não? Não. Não? Não? Essa pergunta é necessária. Né? Hoje Cortador de unha. Pois é. E de espírito armado, tem alguém? Não. Também não? também não. Tá, então eu acho o seguinte, eu acho que a gente, antes de começar, claro, não vou propor para a gente fazer a meditação transcendental, acho que não é o caso, mas, enfim, eu acho que a gente precisa realmente desarmar e eu não sei, senhores, eu estou tão preocupado. Amanhã, inclusive, amanhã à noite, eu vou fazer uma fala, fui convidado pela OAB, não sei se vocês viram que tem um evento na OAB sobre a Lei da Liberdade Econômica, aquela MP 881, que foi convertida em lei 13.784, se eu não me engano, virou agora 2019. E amanhã eu vou falar, nós vamos, professor Manuel Antônio Teixeira Filho, doutor Hélio Gomes Coelho e eu
vamos participar de um painel. Cada um vai falar de um ponto relacionado, né, da medida provisória ao direito de trabalho. E ainda ontem eu estava estudando, preparando a preleção e etc., né? E eu realmente estou entendendo, né, que, por mais que o econômico se imponha, né, o que eu tenho visto é que todo mundo quer saber do PIB, todo mundo quer saber do faturamento, todo mundo quer saber do bruto, né? Mas me parece que sem avanço social nós não conseguiremos também, por um outro lado, sair dessa situação econômica difícil que o país vive, né? Gastando mais? Sim, gastando mais. Gastando mais, dando uma condição econômica melhor, né? Ainda não querendo, por favor, não vou cansá-los com o meu discurso, e também a pecha de socialista e etc., né? Mas eu achei muito interessante um discurso do presidente Roosevelt, em 1941, no qual ele chegou para o Congresso americano e falou, olha, nós precisamos estabelecer algumas coisas. Eu só quero lembrá-los que, em 1941, então, qual era a situação do mundo? A Alemanha tinha sucumbido, estava com o regime totalitário do Hitler. A União Soviética estava com Stalin, né? A Itália estava com Mussolini. Enfim, o Tito, né? Na Espanha. Enfim, e nós tínhamos o Franco, né? Nós tínhamos na Espanha, o Tito era na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, depois que abriu isso. E, enfim, o mundo estava cheio de regimes totalitários. A situação era essa. E os Estados Unidos estavam tentando manter a lucidez em termos de isso era muito evidente, né? Olha, escuta, assim, ninguém estava entendendo, na minha opinião, hoje, olhando para trás, a história mostra que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo no mundo. Como é que países como a Alemanha, que tinha uma Constituição de Weimar, né, se tornou aquela bagunça, aquela coisa do regime nazista, o totalitarismo e etc. E aí o Roosevelt chegou no Congresso e falou, olha, eu não sei o que nós vamos fazer, tá? Nós não podemos admitir que isso aconteça. Nós temos que manter a liberdade. Nós temos que manter o liberalismo aqui no nosso país, inclusive, principalmente, a liberdade econômica. Mas nós não podemos descuidar. E aí ele falou, ele fez um discurso que foi chamado de For Freedom Speech, o discurso sobre as 4 liberdades. E a primeira liberdade, que seria a liberdade de expressão, a segunda, que seria a liberdade de adoração, né, de crença religiosa, a terceira, que era a liberdade de querer, né, acho que a melhor tradução seria desejo, é que não no desejo, sentido desejo, todo mundo pensa no desejo sexual, né? Mas não, aquilo que é lícito a pessoa desejar. Almejar. Né? Almejar, exatamente. Quer dizer, o que é que nós podemos querer na sociedade? E, obviamente, ficou claro, né? E o quarto seria a liberdade de segurança, tá? De você poder transitar seguro pelos lugares, e com isso, se ele conseguisse manter essas 4 liberdades, que são realmente a base do liberalismo, tá? Eles se manteriam, vamos dizer assim, o povo se manteria com a mente mais ou menos saudável em relação àquilo que estava acontecendo no restante do mundo. E na liberdade de querer, né, na liberdade de desejar, né, isso significa o seguinte, que o econômico não pode prevalecer e não pode desconsiderar o social. Porque sem o trabalhador, sem ocupação da população, sem trabalho digno, sem recolhimento de impostos, o Estado não vai à frente. Quer dizer, o motor do sistema capitalista, na verdade, é o trabalho. É o trabalho. E mesmo para quem acumula, não estou falando que os empresários estejam acumulando. Pelo contrário, hoje, aqui no Brasil, alguém que é só banqueiro, que eu saiba, que está acumulando, né? Porque o empresariado, que eu saiba, está vendendo café da manhã para comprar almoço.
né? Então, está todo mundo numa situação difícil. Agora, não dá para almejar melhorar descuidando o social. Então, quando a gente vem para uma negociação coletiva, né, me parece que até isso é um incentivo na nossa própria liberdade de almejar, de querer, de desejar, né, uma condição melhor. Então, outra coisa que me parece que esteja muito difícil e muito das pessoas entenderem é que as normas coletivas, que os acordos e as convenções coletivas de trabalho, eles só têm uma finalidade, é dar uma melhoria de condição para as categorias, tá, envolvidas. Não tem. Não, nunca pode ser para tirar. Tá? Eventualmente, em situações desesperadoras, em situações emergenciais, aí sim. Mas, normalmente, era para alcançar. Né? Para dar uma condição melhor, porque isso acaba revertendo. Né? Veja, os senhores lidam com a indústria de alimento. Claro que se o trabalhador está com o salário muito arrochado, ele imediatamente, aonde ele vai comer o quê? Feijão, arroz. Tá? Esse cara não vai comer carne, esse cara não vai comer queijo, tá? Vai tomar o leite básico. Tá? Na medida em que você melhora a própria condição do trabalhador, esse trabalhador também, quando ele melhora o padrão de vida, aí ele vai pegar o chocolate, ele vai pegar o pão mais requintado, ele vai conseguir colocar uma coisa melhor à mesa. Quer dizer, puxa, se tem uma indústria que me parece que seja sensível a isso, é a indústria de alimentação. Porque ela sabe que quanto melhor estiver o trabalhador, melhor será o resultado. Então, eu pergunto o seguinte, o que está faltando para vocês para a gente fazer um acordo? Porque, pelo que eu entendi, as cláusulas econômicas, me parece, com relação a piso, com relação a índice de reajuste, com relação a valor de vale alimentação, me parece que os senhores estejam completamente de acordo. É isso? Tá. Pelo que eu entendi também, com relação a algumas outras cláusulas que seriam relacionadas a condições de trabalho, os senhores estariam de acordo, tá? Pelas cláusulas que são padrão de qualquer convenção coletiva, com relação à forma de pagamento do vale alimentação, a possibilidade de descontos, enfim, me parece que não haja dificuldade. Então eu pergunto para vocês, o que está pegando? Doutor Cássio, vou fazer um breve histórico de um trabalho que foi feito entre sindicato patronal, Federação dos Trabalhadores e sindicatos filiados no ano de 2016-17, quando nós conseguimos fazer a unificação das convenções do interior e capital. Passamos num processo de debate muito interessante, muito produtivo, muito educativo para ambas as partes, porque nós tivemos que fazer concessões recíprocas para conseguirmos encontrar um instrumento único que albergasse todos os trabalhadores da alimentação do estado do Paraná, ou quase todos os trabalhadores. E esse trabalho, eu acredito os méritos ao senhor Barion, que esteve à frente das negociações, acredito ao senhor Hernani, aos colegas que estiveram envolvidos, os dirigentes sindicais que hoje estão presentes aqui também, porque nós fizemos, sem exagero, pelo menos umas 10, 12 reuniões durante um ano inteiro para fazer essa construção. E construímos uma convenção coletiva que, se ainda não é a ideal para os trabalhadores, é uma convenção respeitável e que atende razoavelmente as necessidades dos trabalhadores da alimentação, especialmente dos doces e massas. E quando surgiu a reforma trabalhista, nós fomos novamente para a negociação, apresentamos uma pauta de reivindicações que tinham cláusulas econômicas e sociais, e, para nossa surpresa, veio em contrapartida uma pauta patronal, onde apresentaram algumas pretensões que nós também, durante o ano de 2018, nos debruçamos com bastante afinco para tentarmos chegar a um denominador comum.
E que, antes da propositura desse dissídio coletivo, nós estávamos, ao meu entender, há muito pouco de se chegar a esse denominador comum. Até porque as atas dessas rodadas de negociação vieram aos autos e demonstram isso. E aí, na sequência, vindo esse dissídio, obviamente que quando houve o impasse, faltava muito pouco para se fechar, não se conseguia avançar e começou a se tornar até desgastante para as partes e quero registrar, nós temos uma relação bastante respeitosa com o sindicato patronal e os seus diretores, todos os diretores que compõem, e a coisa começou a ficar um pouco áspera, né, Marião? Às vezes os ânimos se exaltavam e nós entendemos que, como não avançava, havia empacado em, acredito que 3 ou 4 pontos, nós demos por encerrada as negociações. Foi uma decisão do coletivo dos sindicatos da federação e pensamos na possibilidade de ajuizamento de ações, discutiu-se questão de piso regional, enfim. Mas antes mesmo que isso acontecesse, nós fomos surpreendidos com o dissídio proposto pelo sindicato patronal contra a federação. Bom, até imaginei que a propositura do dissídio fosse uma forma de buscar o consenso com a mediação do Poder Judiciário e, no fundo, acreditei que era uma saída interessante que o sindicato patronal havia adotado para chegarmos ao nosso objetivo. Mas, infelizmente, na audiência passada, nós tivemos alguns percalços, algumas interpretações diferenciadas, algumas divergências que impediram a concretização do acordo. Como o senhor disse, os pontos polêmicos não são muitos, são poucos, mas que, ao nosso ver, são extremamente caros ao lado do trabalhador. E também parecem ser as cláusulas propostas pelo sindicato patronal também parecem ser bastante caras para eles, o que gerou esse impasse e que hoje eu agradeço Vossa Excelência de estar tentando mais uma vez viabilizar essa composição, porque o objetivo, acredito que tanto nosso quanto deles, seja essa composição e encontrarmos uma saída para esse impasse, porque os trabalhadores estão sendo prejudicados. Estamos há mais de um ano sem a convenção coletiva. E isso é um prejuízo para os trabalhadores. Algumas empresas ainda talvez procederam antecipações que minimizou o problema, outras não. Então, estamos numa situação difícil. Em resumo, o quadro era esse. Nas minhas anotações, os impasses estão, salvo engano, aí eu até fui consultado pela secretária quais eram os pontos, e eu não tenho muita segurança, porque na reunião passada, na audiência passada, aparentemente tínhamos avançado em alguns pontos, mas que depois, no diálogo entre os presidentes, a coisa voltou, então a gente não tem muito clareza sobre isso. Mas, por exemplo, no que tange à terceirização, nós temos uma cláusula na convenção, vencida, que protege a categoria de uma terceirização irrestrita. Ao que eu compreendi da reunião passada, da audiência passada, o sindicato patronal havia concordado de que a atividade fim não seria terceirizada e que colocaríamos isso na redação. Nós também
parece, e aí é uma questão de interpretação, não sei se é isso mesmo, a doutora Naira havia feito uma proposta intermediária no que diz respeito ao banco de horas, né, de que os 6 primeiros meses da vigência da convenção, o banco de horas haveria a possibilidade de ser firmado diretamente com os trabalhadores e os 6 últimos meses seriam firmados com o sindicato, porque nós também temos uma cláusula na convenção vencida que protege da negociação direta do banco de horas patrão e empregado. Então, essa defesa nós também entendemos muito importante para que o banco de horas seja aprovado por assembleia, né, pelos trabalhadores. Não nos recusamos a colocar em votação, em apreciação, a proposta de banco de horas patronal, mas tem que ser aprovado por assembleia, porque entendemos que a aprovação individual desse banco de horas torna muito fragilizado o trabalhador. Por isso a importância do sindicato estar à frente desse processo de aprovação ou não do banco de horas, para que seja mantida a autonomia da vontade do trabalhador. E a doutora Nair fez uma proposta salomônica que, para o nosso lado, entendemos que tinha atendido nossa necessidade, e do lado patronal, não sei. Também. Né? Depois que o Vassilês falar, eu falo. Daí. Claro. E aí, por favor, me corrijam, porque eu estou buscando na memória. Certo, estou buscando nas minhas anotações aqui. Isso. Nós também tínhamos uma discussão a respeito do contrato do trabalho intermitente. Nós temos uma redação também na convenção. Vocês estão usando mesmo? Estão usando? Não. Isso não está em questão. Não está em questão, nunca foi. Também. Não, isso não está em questão. Nunca foi em questão. Havia também uma discussão a Isso respeito. me parece meio assim, sabe assim, tu não está usando, estão usando? Não, né? Pois é. E não foi questão. Então, que bom. Então, superado. A questão do menor aprendiz, não, do contrato do piso para o aprendiz, né? Que antes era menor aprendiz, hoje não é mais menor, vai até 24 anos. Então, nós entendíamos que deveria ser respeitado o piso da categoria, por quê? Porque até 24 anos, né, são trabalhadores muito saudáveis e que deveriam ser pago o piso proporcional à jornada, que a gente entendia que seria o mais justo. Mas até numa tentativa de encontrar uma saída intermediária, e isso fez parte do diálogo entre a federação e o sindicato, nós aceitávamos que fosse pago o salário mínimo nacional até 18 anos, e que a partir de 18 anos, o trabalhador que tivesse com um contrato de aprendizado, né, de jovem aprendiz, ele seria respeitado o piso. Não sei se isso avançou do lado de lá, mas enfim. E também, penúltimo, tinha uma discussão de férias. Nós temos na convenção vencida uma estabilidade pós-férias que é de 30 dias e que foi apresentada uma pretensão legítima pelo lado patronal de que, caso houvesse a partição das férias em várias, na verdade, os trabalhadores passariam a ter 90 dias de férias, porque era ao retorno de cada férias, seria 30 dias. Nós até discutimos e havia avançado bastante nesse ponto. Como assim? Desculpa, eu não entendi. Posso explicar? Claro, não. Acho que não tem problema, né? Não tem problema, não. Ficamos conversando. Se tivesse 30 dias a cada retorno de férias, considerando que pode ser repartido em 3 períodos, ele teria 90 dias de estabilidade. De estabilidade. Exatamente, não de férias. É que ele falou férias. Desculpe. E que nós, na época, sugerimos, a doutora Anitta também concordou e ficou, em tese, acertado, seria esse período de estabilidade de 30 dias no retorno das férias coletivas. Entendi. Não, salvo engano, ficou no maior período. Se fosse partir de 3... É que, na verdade... Mas veja, Então, só para compreender esse ponto, nós aceitamos transigir com o patronal nesse sentido, para que fosse garantido os 30 dias de estabilidade, apenas os 30 e não os 90, né, quando fosse partida as férias, e poderíamos estabelecer no último período essa estabilidade, né?
e a proposta patronal é de que fosse a estabilidade apenas e tão somente quando houvesse retorno de férias coletivas, e que para nós representa uma supressão de direitos, porque o trabalhador já tinha, na verdade, com a redação antiga, ele teria já, sempre que retornasse das férias, e poderia ser na coletiva e individual, poderia já ter 60 dias. E nós estávamos abrindo mão em homenagem à negociação. Se me permite, doutor. Claro. Inclusive, essa questão das férias, nesse setor da indústria de doce, no estado do Paraná, a experiência que nós temos é uma empresa que pratica férias coletiva. E dentro das hipóteses aventadas, sugeridas, que quando vai dar férias coletivas nesse setor é porque já vai demitir, porque a unidade, seja ela com 5, 10, 15, 100 funcionários, ela vai fechar. Por isso que nós não tínhamos aceitado, não tínhamos avançado na questão em sendo férias coletivas. E em todos os debates, nas atas nós já tínhamos aceitado que no maior período, olha, se dividir em 3, no maior período das férias normais, a gente aceitaria. Ou inverso, no último período de férias, a gente aceitaria. Ou no maior ou no último período, que aí a gente não saberia, não entenderia quando que a empresa faria aquela programação de férias. E isso, durante as discussões, não foi adiantado, e o sindicato patronal insiste, inclusive na última reunião, na conversa que eu tive com o presidente, de inserir nas férias coletivas. E depois disso, como nós ficamos com um dever de casa de fazer reuniões com o nosso coletivo, fazer a discussão, nós discutimos, olha, vamos deixar para a gente fechar no tribunal, porque férias coletivas no setor do doce, no estado do Paraná, não tem uma repercussão de empresas que têm férias coletivas. Se fosse pensar no futuro da situação do país, não tem como a gente aí assegurar tudo, fazer tudo, seria mais ou menos por aí. Na cesta básica, na ajuda à alimentação, se me permite, Sertório, também era uma grande discussão durante todo o período, que grande parte das empresas... Nós tínhamos uma ajuda à alimentação prevista na convenção coletiva, em que ela tem que ser em valor ou cesta básica propriamente dita, e quando houvesse a empresa que quisesse entregar ela em produtos, né, comprado no mercado ou até com um pouco de mix, deveria ser consultado empresa por empresa. É uma redação que a gente tem na cláusula. Nesse sentido, o sindicato patronal, a comissão quer inovar. E vinha propondo, até a última conversa que eu tive com o Barion, a gente estava acertando ali no percentual, né, olha, vamos aceitar, porque grande parte das empresas quer entregar tudo em paçoquinha, quer entregar tudo em chocolate. Uma cesta básica de R$200, é o que a gente vê acontecer no interior. E isso eu conversei com o Barion, não dá. E aí ele falou, realmente, vamos chegar aqui, vamos tentar conciliar, vamos um percentual dessa ajuda à alimentação ser. E aí ficou dele consultar a Assembleia, a gente discutiu um percentual entre 15% e 20%, ficou dele consultar a Assembleia e a gente voltar a fazer a nosso bate-papo, a conversa para conciliação. Então, a gente continua aguardando, nesse aspecto das férias e da ajuda à alimentação, a proposta final do sindicato patronal. E para finalizar... Só uma coisa, se me permite, quando nós construímos essa cláusula das férias, a justificativa, inclusive, com a concordância do setor patronal, é de que a grande maioria das empresas sabem mais ou menos quando vão ter que demitir o trabalhador. E a gente entendia como injusto dar as férias para o trabalhador e, ao retorno dele, demitir, quando ele tinha provavelmente feito gastos, né, com férias, com viagem e tal, e ao retorno ele seria demitido. Então, convencionou-se que, pelo menos por 30 dias, ao retorno das férias, e não eram coletivas, das férias normais, a empresa manteria, porque se caso ela tivesse intenção de demitir, ela sabia antecipadamente, poderia demiti-lo antes das férias, antes dos gastos pessoais que se faz normalmente nas férias. Por isso que se conseguiu essa cláusula. E para finalizar, doutor, né, a proposta patronal com relação à contribuição assistencial, a princípio entendemos que as empresas são meras repassadoras dos valores, mas, enfim, fizeram uma sugestão de cláusula, né? E a gente, entendendo como meras repassadoras, não temos problema nenhum em isentá-las de qualquer responsabilidade por eventual discussão judicial a respeito da contribuição assistencial. Mas, como eles fizeram uma proposta
Uma proposta que nos pareceu bastante razoável, com apenas e tão somente um senão. É colocado na redação de que a tal da carta de oposição ela pode ser entregue por representante legal, ou seu representante. Eu não sei se o termo legal consta. Seu representante. Bom, nós temos a experiência, né, de algumas práticas antissindicais onde o sindicato às vezes cria um pouco mais de obstáculo, tem algum enfrentamento um pouco mais duro com a empresa por questões de assédio, enfim, onde temos um atrito um pouquinho maior e que entendo que é normal, há movimentos do empregador na agilização dessas cartas de oposição. Por isso, a gente entende que o trabalhador tem o direito de ir, né, até o sindicato e entregar a sua carta de oposição, mas nós também queremos ter o direito de convencê-lo do contrário, né? E nós nunca tivemos problema com isso. Isso sempre foi feito na nossa categoria e não temos históricos de problema a respeito disso na nossa categoria, nessa categoria especificamente. E aí a gente entende que, havendo essa questão do representante, nós estaríamos criando uma facilidade muito grande para que alguém mal intencionado, na intenção de fragilizar o sindicato, faça uma coleta de assinaturas, né, e vá até o sindicato. Então, da forma com que está escrito, tá boa para nós, tirando a possibilidade de que um representante o faça, né? Teria que ser pessoalmente, da forma como está escrito. Então, a exclusão do representante, para nós, resolveria. Salvo engano, me corrijam os colegas se estou equivocado, esses são os pontos, em tese, divergentes. Me permita agora, doutor Pois Carlos? não. Perfeito. Aproveitando as palavras do doutor Sartori, de fato, houveram várias negociações e, como o doutor Sartori disse, estão registrados nas atas. Quem acabou com a negociação não foi o sindicato patronal suscitante. Foi a FITIA, conforme já reconhecido, que mandou um ofício. Nós estamos ainda abertos. Tá? Realmente foram feitas concessões recíprocas, e são recíprocas, e têm que ser recíprocas, e continuariam sendo recíprocas. Tentar-se um ideal, eu também concordo que tem que se tentar um ideal, mas o ideal sempre é o ideal para ambas as partes, que é o conceito de bom negócio, que seja para ambas as partes. Então, nós ficamos, na realidade, depois da última audiência que teve aqui, que foi conduzida pela doutora Nair, com algumas situações que já estavam definidas, e até quem sugeriu interromper a audiência foi a doutora Nair, porque com conversa com o sindicato patronal em apartado e com conversa com a federação, ela tinha entendido que tinha sido consenso. Na hora que se chegou, então, para definir os termos, eram mudanças. E ela falou, não, mas espera aí, vocês estão mudando. E nós não mudamos. Então, item a item, quanto ao auxílio alimentação, tá? Vou seguir a mesma linha de raciocínio, nós, inclusive, na nossa proposta está no destino, nós, ao contrário do que foi dito que estaríamos querendo entregar em paçoquinha algumas coisas, nós fizemos a sugestão em quantidade de produtos de uma cesta básica. Tá? Porque tem empresas que têm vários produtos. Então, ela não tem que comprar no vizinho o produto que ela tem. Se ela tem arroz, seja tudo isso. E foi feita uma quantidade. E, na época, se tentou negociar essa quantidade e mudar, sem problema nenhum. Pagamento das verbas rescisórias também foi aceito, tá? Depois de uma conversa à vida, que seria 50% para o trabalhador. E nós concordamos, não há obrigação do sindicato fazer a homologação, mas se manifestar o empregado, concordamos, sem problema nenhum. Quem tem que homologar é o sindicato. Não somos nós, não é o patronal, não somos nós. A estabilidade das férias, ao contrário, né, nós sugerimos das férias coletivas. Doutor, porque... só uma partezinha, só para esclarecer. Nessa questão, para nós estamos fazendo nossas anotações aqui, com relação a essa questão da homologação, e aí, obviamente, eu não tinha notado. Então, houve a concordância por parte do empregador que a homologação fosse feita... A proposta que você... Se eu puder terminar o raciocínio... Depois não, é só para... Não, daí nós vamos interromper.
com a devida É só vênia, para esclarecer. Vossa Excelência, Claro, né? doutor, Tá? tudo Só bem, gostaria não tem de- problema. não Eu só perder a queria um sequência de esclarecimento sobre... raciocínio. Eu gostaria se pudesse isso. Tá bom, sem problema. Então, veja bem. Desculpe. Então, sem problema. Então, voltando, com relação à estabilidade, ao contrário, nós não pensamos nunca em nivelar por baixo. Pode ser que alguém faça, pode ser que alguém pense, não. Como existiriam as férias coletivas, que seriam um período maior, se uma empresa, veja bem, usando as palavras da federação, se a empresa está pensando em dar férias coletivas para demitir, é mais um motivo para que a estabilidade seja após as férias coletivas. Porque essa redação que existia na cláusula é quando as férias não eram partidas, agora existe partição, tem que acertar. Então, se existe esse pensamento que pode ser que alguém, nós estamos no C, na conjectura, levando para o lado negativo das coisas, pode ser que vai pensar em fazer uma férias coletiva para mandar embora, maior garantia seria para o funcionário, porque as férias coletivas também podem ser de 10 dias. Seria a garantia de 30 dias no retorno das férias coletivas, do que no retorno do último período. Se fosse esse o pensamento do empregador, construir umas férias coletivas para mandar embora, melhor garantia seria outra do que não garantir no retorno das férias coletivas a estabilidade? Eu sou contra, mas tudo bem. Quanto ao banco de horas, como o doutor disse, foi acertado, e agora soube que na época não estava aceitando, que os primeiros 6 meses seriam entre a empresa e os funcionários, e depois pelo sindicato, que é o correto, sem problema nenhum. O trabalho terceirizado, e como ele disse, nós também aceitamos, não tem problema de pôr que é atividade meio. Tá? Agora, o que ficou, na realidade, bem consistente na dificuldade de fechar o acordo, é de que nós, o sindicato patronal, gostaria de ter o direito, os seus funcionários, de ter o direito à oposição. Negar a possibilidade de um representante é negar a possibilidade da lei. Se eu posso casar por procuração, se eu posso fazer uma audiência por procuração, por que a pessoa não pode pôr um representante? Pode pôr um preposto. Agora, dizer que isso quer convencer que a empresa... Então, estão pensando que as empresas estão mal intencionadas. Então, modificamos. Nós mandamos 2 cláusulas para o presidente da federação. Uma delas, inclusive, dizendo o seguinte: não tem oposição. O que tem que ter é o que o Supremo está decidindo. O empregado tem que dizer que quer. E ele vai entregar pessoalmente ou para o seu representante. Nós não estamos aqui para tentar dar golpe, dar tombo em ninguém. Inclusive, como Vossa Excelência mesmo disse, as cláusulas financeiras, tudo está tudo acertado. Só ficou esses pequenos detalhes, tá? Que eu acho, particularmente, que são fáceis de ser resolvidos. E estavam, para mim, resolvidos. Só que fomos surpreendidos, quando voltamos das conversas, que não estava resolvido. E agora, com essa possibilidade de tirar o direito do representante, então estão tirando o direito da lei, do seu... O empregado tem que deixar de trabalhar para ir entregar lá, pessoalmente? Será que a esposa dele não pode? Será que não há confiança suficiente na esposa, num filho ou num preposto? A própria lei permite isso. É se negar a lei. Então, com a devida vênia, eu acho que a melhor cláusula seria, ao invés de oposição, que nós mandamos, o senhor Hernani tem isso, o senhor recebeu essas cláusulas. Recebi. Né, tá? Então, uma era por oposição através de um representante ou a própria pessoa, tá? E o outro é que a pessoa que quer pagar a contribuição assistencial se manifeste também, pessoalmente ou através do superposto. Mas aí sim, tem que se manifestar. É só isso. Então, eu acho que, não sei se o senhor Romulo quer falar mais alguma coisa. O senhor me permite? Claro, claro. Então, boa tarde. Eu posso falar antes do senhor? Pode, pois não, Tá. desculpa. O que o senhor põe naqueles tubetes? Porque a minha filha, né? Olha, ali o senhor deve ter algum truque. Porque eu vou no mercado, toda vez que eu vou no mercado, dá briga se eu não compro os tubetes. Tá? Aí, o senhor deve pôr alguma fórmula mágica. Aí eu vou no McDonald's, né, tem aquele, como é que fala? Aquele milkshake, né, e vem o tubetes. A minha filha me faz comprar mais um só porque vem outro tubete. Então, desculpa a brincadeira. Eu não Sua podia filha deixar... tem bom gosto, viu, doutor? E pegando carona, eu quero falar também que o pão de mel da fábrica do Barion é excelente. Mas eu tenho também. que protestar que essas situações que ele quer colocar na cesta básica de todo mundo. Que não era um mau negócio, hein?
Vamos lá. Tá bom. Desculpa, seu Barion. Foi boa a sua colocação, excelência. Aqui. Agora desarmou. Não, é o seguinte, eu só queria voltar um pouquinho no passado. O Sincabima, que é o sindicato patronal, ele negocia com duas federações, tanto a FITIA como a FIAPAR. E depois que veio essa nova legislação trabalhista, que eu acho que tem muitas falhas, porque realmente a contribuição sindical ela passou a ser um problema para nós, patronal, como para o laboral. Porque não é possível nós estarmos aqui representando a grande maioria dos trabalhadores das empresas quando eles não fazem o recolhimento da contribuição espontaneamente. Obrigado, não era, ainda fazia alguma coisa. Então, esse é um desvio aí da legislação que eu acho que nós temos que, como Federação das Indústrias, como Federação dos Trabalhadores, tentar, no legislativo, apurar esse problema e melhorar a legislação. Mas com a outra federação, com a FIAPAR, nós avançamos e o processo foi mais ou menos o seguinte, Excelência. Eu reunia os empresários que participam na Assembleia e falei, veio uma nova legislação, o que existe hoje nas convenções que tiram a nossa competitividade, aumentam os nossos custos e que dificultam a contratação de funcionário que a gente poderia modernizar. Então, eles elencaram lá, nós temos 85 cláusulas na nossa convenção, trouxeram lá uns 30 pontos que prejudicam. Prejudicam entre aspas, né? Não prejudico para todas as empresas, mas daí o empresário, para reclamar também, ele gosta de reclamar, assim como o trabalhador. Aí nós reunimos os pontos principais e ficamos aqui nos 5 pontos, que é a férias coletivas, esses que já foram falados. E a contribuição assistencial, que é uma demanda do sindicato. Nós precisamos ter o recolhimento para poder ter a sobrevivência do sindicato e também poder representar os nossos trabalhadores. Com a FITIA, nós não conseguimos avançar neste ponto. Foi aí que parou, porque quando nós paramos no ponto da taxa assistencial, as demais cláusulas ficaram também aí no limbo, porque a gente avançava, ia, mas quando chegava na contribuição assistencial, aquilo que eles queriam colocar, nós não concordávamos. Na realidade, o que os empresários querem ou queriam é que se faça uma autorização prévia do desconto da taxa assistencial. Como isso é impossível, a gente sabe que é impossível, se deixar isso livre para o funcionário. Eu não entendi como seria essa o funcionário autorizar previamente o desconto para o sindicato. Individualmente. Então, nós sugerimos essa cláusula. Veja bem, Excelência, o fato de ter um representante legal escrito aqui, para nós é indiferente, porque nós entendemos que é uma dificuldade, esse é um problema do sindicato patronal com os seus associados. Nós não deveríamos interferir nisso. O que nós temos medo é de cometer uma ilegalidade, porque hoje a gente vê que o Supremo, não é, Ataíde? É o Supremo, né, que está decidindo diferente. Então fica a dúvida. Por isso que nós estamos sugerindo colocar um representante legal para fazer a oposição. Seria muito bom para nós se o tribunal arbitrasse. Qual é o caminho a seguir? Porque tanto para você como para nós não sabemos qual é o melhor caminho. Qual é o caminho seguro? É colocar essa cláusula e depois vir o Ministério Público, e temos o representante do Ministério Público, e falar que essa cláusula é ilegal e podemos ser autuados. Então, sabe, a gente realmente, nós estamos numa dificuldade de decisão. Então, nós trouxemos essa sugestão. Aceitando essa sugestão, nós podemos avançar com as demais cláusulas. Eu acho que o resto aqui já está praticamente definido. Esta é a principal questão, Excelência. Eu agradeço muito a sua colocação. Desculpa, mas os dois advogados aqui estavam me enrolando, tá? Na verdade. O senhor foi que acabou com a discussão aqui, com a brincadeira. Desculpa, doutores, eu me sinto com liberdade, tanto com o doutor Adair, tá, quanto com o doutor Sartori. Eles sabem que não é isso, não são dois ótimos advogados, não são enroladores, pelo contrário. Tá? Mas, veja, na negociação aqui, me parece, eu estava querendo descobrir, tá, qual é exatamente aonde está engatando. Né? E me parece que o senhor foi que me disse até agora, né,
realmente me parece que o resto é uma questão de acomodação. Me parece que o ponto aí é realmente essa questão da cobrança da contribuição assistencial, né? Alguns chamam de taxa de reversão, por isso que eu até falei taxa de reversão no começo, mas, enfim, é essa que é estabelecida por a convenção coletiva. E eu, veja, eu estou vendo, eu sei que o senhor é uma pessoa muito sagaz, né? Não só por ser empresário, me parece bem-sucedido, né? Enfim, não sei como é que anda a sua conta bancária, tá? Mas tá, você me parece bem-sucedido, né? O senhor não... E também muita sagacidade do senhor, realmente. Veja, aquela decisão do Supremo foi muito surpreendente, porque era uma cláusula, inclusive, homologada pelo Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, eu sei que o senhor está bem orientado juridicamente e que também já pegou e percebeu, bom, escuta, agora, aonde eu vou ter segurança se, de repente, a gente faz um acordo, né, faz alguma coisa, inclusive perante a Justiça, e aí vem o Supremo e fala, não, isso é assim, isso não pode, e etc. Seu Romeu, realmente eu vou dizer uma coisa para o senhor. Agora o senhor me colocou numa encruzilhada, porque eu não tenho essa resposta para lhe dar como fazer esse modo. Eu também agradeço a confiança que o senhor está demonstrando e que me parece o senhor me transmita dos demais empresários, no sentido de que se o judiciário arbitrasse essa questão, então os senhores estariam satisfeitos, ficariam mais tranquilos, né? Exatamente por saberem que, ou pelo menos imaginarem, já que foi arbitrado pelo judiciário, não vai ser o próprio judiciário que vai vir acabar com a gente ou fazendo isso, né? Me parece que a sua maior preocupação, então, senhor Romeu, é a insegurança jurídica. E eu realmente acho que isso, tá, e aqui lhe esclareço, gostaria de dizer que eu sou um pouquinho mais poderoso, tá, do que realmente eu acho que sou algo, né, porque o fato é esse, o Poder Judiciário não tem essa resposta para dar para o senhor. Tá? Se os senhores querem um arbitramento, né, pela via do dissídio coletivo, então teríamos que ter o comum acordo. Né? Então aí os senhores vão chegar e falar, olha, desembargador Cássio, nós entendemos que o senhor é o árbitro bom para esta causa. Né? Então os senhores vão fazer um acordo, por isso que se exige o comum acordo para a demanda, porque aí os senhores elegem, eu estou dando exemplo a mim, mas na verdade os senhores estariam elegendo o Poder Judiciário como o árbitro para essa questão de vocês. Tá? E talvez, tá, uma solução que eu já proponho em encaminhamento, né, para a gente não ficar também perdendo muito tempo e não ficar com rodeios aqui, seria o seguinte, a gente faz o acordo no que dá e pede um arbitramento nessa cláusula. Excelente. Vocês me dizem o que vocês querem. Peraí, doutor Mandei, peraí. Tá? Então, vocês me dizem mais ou menos o que vocês querem, tá? E a gente vê e eu levo para a sessão especializada, mas desde que haja comum acordo. Tá? Sem comum acordo, nós vamos também ficar aqui no tribunal com uma decisão muito frágil. Né? Ou vocês podem partir para uma arbitragem privada ou até uma arbitragem, um pedido de arbitragem para o próprio Ministério Público do Trabalho, que também é muito hábil e muito apto. Né? Eu sei que o pessoal, algumas pessoas veem o trabalho do Ministério Público do Trabalho com alguma desconfiança ou com algum, né? Mas realmente assim eles são mais, vamos dizer assim, até mais aptos, mais preparados do que nós na resolução do que o juiz. A gente ouve muito o que o Ministério Público fala nessas questões. Né? Eu normalmente procuro dar ouvido sempre ao Ministério Público pela função de custos legis dele, mas nessas questões, em especial, meus ouvidos ficam muito atentos ao que o Ministério Público propõe. Então, eu acho que nós poderíamos pensar, tá, também em alguma coisa assim, em um tipo de arbitragem. Porque, veja, na verdade, o que me parece é o seguinte, todos nós estamos procurando um jeito de manter as entidades sindicais, tá, sem abusos, sem deixá-las com aquela... admitamos, senhores, tá? Por favor, eu sei que não é o caso, tá, da FITIA, enfim, ou desses sindicatos que eu sei que estão envolvidos, que são filiados à FITIA, né?
mas a gente sabe que há muitas instituições sindicais, inclusive patronais, né, que têm vamos dizer assim, tinha uma receita que não justificava, né? E eu vou lhe dizer, tá, assim, a gente vê, o sindicato tal, você chega lá na porta do sindicato, pô, cheio de caminhonete, né, cheio de, né, o sindicato suntuoso, aquela coisa. Não, olha, eu acho até legal, enfim, né, mas eu não sei, né, acho que o próprio trabalhador fica com medo, fica com receio de entrar nesse tipo de lugar, né, eu acho que é o tipo, eu me lembro, quando fizeram, eu estava aqui no Paraná já, quando fizeram essa sede da FIEP, ali na Avenida das Torres, e eu não sei se vocês se lembram, originalmente aquilo se chamava Palácio do Trabalhador. E aí eles mudaram o nome, porque era uma coisa mesmo. Acho que o trabalhador não entrou lá nem para construir. Nem empresário. Pô, eu também fico pensando quem é que entra naquilo, enfim. Mas então, é isso que vocês estão procurando, é uma forma de algum modo, ou autorizar ou contratar, entre aspas, contratar, quando eu digo contratação, né, formalizar essa possibilidade de desconto sem ter problemas. É isso. Agora sim, fala, doutor Sartori. Doutor, primeiramente eu queria resgatar, eu torço para que efetivamente o problema seja só esse. Mas na audiência passada não pareceu ser só esse, né? Eu cito... E desculpa, até que na própria reunião com o Dr. Barion, ele me disse que precisava consultar, envolvendo as questões da ajuda à alimentação, nos percentuais que nós conversamos, na questão do banco de horas, né? Desculpa, não estou aqui. Barion, gostaria que falasse. Posso dar uma repassada nos pontos rapidinho? É que naquela conversa que nós ficamos, você falou que dependia de fazer uma conversa e uma assembleia. Gente, nós estamos aqui para conversar. Então tá. Então vamos lá. Vamos falar no auxílio alimentação. Pois não, por favor. Você sugeriu 50% de dinheiro e 50% em produto. Seria uma terceira alternativa. Lembra? E seria 20%. Se fosse produto da empresa, a gente admitia até 20%. Em produto da empresa, não 20%. Produto da empresa, de acordo com aquela quantidade que está na relação. Por exemplo, se a empresa fabrica macarrão, você vai na relação lá, tem lá, macarrão, 1 pacote. Só podia pôr 1 pacote, não 20%. 20% você está dando oportunidade da empresa colocar 3, 4, 5 pacotes. A sugestão foi a relação. Por exemplo, lá não tem tubetes na relação. Então, a Barion não pode botar tubetes na cesta básica. Mas lá, empresas... eu não disse... Pena, né? Né, doutor? Não. Mas essa gente dá de se brinde. tivesse uns aqui, eu garanto que já tinha saído da cor, hein? Essa gente dá de brinde. É que tem uns, doutor, que não está fabricando. Quando eu citei o exemplo da Paçoquinha, com todo respeito, não é empresa do Barion, mas no estado afora nós temos empresa que fabrica, diz que fabrica paçoquinha, não é nem paçoquinha aquilo que fabricam. Então. E quer entregar a quantidade. Por isso que a gente cria uma certa resistência da ajuda à alimentação não ser aquilo. Por isso que... E aí vinha a proposta da cesta de uma outra forma. Mas pouco. E os nossos trabalhadores, leite condensado todo mês. Para quem ganha esse salário. Mas eu vi a proposta da sexta, eu achei boa. Então, achei mas boa. E a proposta do Barion aqui, eu também estou achando boa. Desculpa, tem a não vou relação chamar do seu lá. Barion aqui. Doutor. Tá? Sim. Pô, veja, é muito razoável. Isso. Veja, inclusive ele está com uma lucidez muito grande. Não é 20%. É o que está previsto na cesta. Senão, se eu der 20% em macarrão, eu mato uma boa parte da cesta. Tem que ter razão. Estou gostando da conversa. Não, doutor, nós também. Inclusive, a discussão a respeito dessa questão dos alimentos, né, quando foi levantada essa discussão, ela se pautou porque a nossa experiência, que é um pouco mais ampliada do que a do patronal, que trata de uma única categoria, a gente negocia bebida, nós negociamos carne, bovina, laticínios, né? Então, a experiência nos mostra que cada região tem preferências alimentares diferentes. Por isso, nós, na nossa redação original da convenção, diz o seguinte: o empregador pode... primeiro, a ajuda à alimentação será por cartão. E o empregador pode também conceder em produtos, desde que discutido com o sindicato os produtos. Porque, por exemplo, lá no norte do Paraná não se come feijão preto. Aqui se come feijão preto. Então, era
a discussão, o cerne da discussão estava em garantir que o sindicato tratasse localmente as especificidades, as preferências. Inclusive, a gente tem, vou citar um exemplo de uma empresa, a Adran, lá no norte do Paraná, que nós tivemos que criar uma comissão porque não gostavam do macarrão que era conchinha, eles queriam macarrão comprido, enfim. E o empregador entregava vamos dizer assim, os produtos quando estavam próximos do vencimento. Então, tinha muita divergência e que nós resolvemos esse problema fazendo com que o sindicato local, caso o empregador optasse, que fosse discutido localmente os produtos. Era esse o cerne da discussão, né? Nós não temos grandes problemas, até tecnicamente a gente entende que pode ser mais positivo o produto, porque o produto ele não vai ter, normalmente não há deflação. Então, se você vai receber um saco de feijão, se ele custar mais caro lá na frente, o trabalhador ganha. Nós problematizamos a partir da experiência dos conflitos que ocorreram por insatisfação com relação às cestas. Foi só por isso. Tá, com a devida vênia, claro, fique à vontade. O que você está falando é no sentido de trazer as exceções. Nós temos que fazer uma coisa genérica. Pois é. Se tem agora, eu acho que não teria nesse sentido. Professor Artório, você está trazendo um assunto que nós já tínhamos superado. Sim. Veja bem, o que você queria é que continuasse aquela prática que quando a empresa for dar a cesta básica, tem que no sindicato homologar a marca do produto, se é conchinhas, isso aí não é possível. Uma ingerência dessa dentro das empresas. Então nós trouxemos uma outra sugestão, que foi uma relação de produtos aqui, e a empresa tem que dar esses produtos. Se a empresa fabrica determinado produto, só pode pôr a quantidade que está especificada. Certo, Barion. Agora, escolher marca, não, se é eu conchinha, entendi. se é parafuso... Eu entendi, nós eu não entendo. podemos concordar com isso. Então, Entenda uma coisa... Só deixa eu terminar. Nós temos 3 opções aqui. Uma de pagar em vale-refeição, outra de pagar 50%, que foi a sugestão que o Hernani deu, 50% em vale-refeição, 50% em mercadoria, e a outra toda em mercadoria. Tem empresas que só pegam em mercadoria, quer ser um poder de compra maior. A Dori é um exemplo que ele citou, que ele fez lá uma enquete com os funcionários, eles preferem que a empresa compre, que com os R$190 eles recebem muito mais mercadoria do que se for lá no mercado comprar. Outras empresas preferem o TIC. Eu, por exemplo, lá na nossa empresa é o TIC, para não se incomodar. Então, acho que esse problema de fazer a ingerência, nós vamos voltar naquilo que nós estamos falando já há 2 anos. Há 2 anos nós estamos discutindo isso. Barion, nós não temos divergência com relação a isso. A questão é que a operacionalização é problemática. O arroz é tipo 1, 2 ou 3. No detalhe, a gente cria um baita de um problema local que nós estamos dizendo para vocês, nós não estamos... Isso, assim, em tese, os produtos são benéficos. O problema é que, no detalhe, a gente acaba criando conflitos. No detalhe, você, com a sua ingerência, que insistia em gerência de sindicato, daí no detalhe vai ser, não, então, mas essa cesta dessa empresa, não vou homologar, então vamos ficar na mesma coisa. Não, desculpe, mas... Na outra, desculpe. Doutor Cássio... Dá licença só um pouquinho, eu não terminei meu raciocínio. Então o senhor pode terminar e eu vou falar depois. depois. Essa ingerência em dizer que é o sindicato que tem que aprovar a cesta, nós estamos indo pelas exceções para o ponto a ponto, não é na coletividade. É o sindicato que conquistou a cesta. Eu vou pedir mais uma vez. Eu posso a palavra terminar? Estava comigo, eu concedi para o senhor. Mas eu não concedi, o senhor não me pediu, eu só quero terminar. Então, essa ingerência fica complicada. Né? Nós fizemos uma relação e a relação é essa. Então, quer voltar para a situação. E foi exatamente isso que aconteceu na última reunião. Na última audiência que teve aqui com a doutora Nair. Já estava tudo acertado e voltaram ao mesmo assunto. Não. Observe, esse tudo Cássio. acertado é que para nós não está muito claro. Viu, Júnior? Observe, doutor Cássio. Eu sou a empresa, digamos, e eu fiz essa relação de produtos aí. Aí subiu o arroz. Eu quero manter o mesmo preço, eu vou baixando a qualidade do arroz para comprar mais barato. Entendeu? O macarrão era de uma qualidade X. Eu, para deixar a cesta mais barata, posso colocar o macarrão que eu quiser. E a gente sabe a concorrência de mercado que tem. E a gente sabe também a qualidade dos produtos. Outra coisa, que nós não estamos gerenciando em nada essa questão. Nós dissemos o seguinte, esses produtos estão aí? Estão. Nós vamos lá conversar com o trabalhador, qual é a preferência deles dentro desses produtos e a qualidade. Não estamos dizendo a marca.
Nós estamos dizendo a qualidade. O arroz é tipo 1, 2 ou 3. O 3 é o que lera, o que ele alinha. O trabalhador come isso, não sei. Mas do jeito que está aí, o patrão pode dar esse tipo de arroz? Pode. Então, nós não estamos criando esse monstro que está se colocando aqui. Pelo contrário, nós estamos dizendo o seguinte, olha, tem que colocar-se uma cesta que o trabalhador usufrua dela. Agora, colocar uma cesta com produtos todos inferiores, porque não tem marca, não tem qualidade, não tem nada, aí é fácil. Aí é até diminuir o valor da cesta em determinados momentos. Nós temos então, que é isso que nós registrar queremos colocar. que existem empregadores extremamente preocupados com seus funcionários e que vão prezar pela qualidade. Só que nós temos que pautar a coisa pelo geral. E, na verdade, o que acaba acontecendo no geral é de que busca-se o menor preço. E, ao tratar dessa forma, a gente cria conflitos na base. Nós não estamos criando problema, nós estamos tentando evitar o problema que nós conhecemos pela experiência de 30 anos à frente de sindicatos, que isso vai explodir no colo do sindicato patronal e do sindicato dos trabalhadores. Por isso, nós entendemos que a empresa que queira entregar em produtos, se ela dialogar com os seus trabalhadores e o sindicato junto, isso está superado. Não tem grandes problemas. Agora, se porventura simplesmente vir, e inclusive o grande problema que nós enfrentamos aqui, vamos botar as cartas na mesa, foi com uma empresa Diretora de vocês, né? Que foi a Prodasa. Nós tivemos esse problema lá, que tinha produtos de baixa qualidade, próximo do vencimento, e que foi razão até de uma greve lá. Uma das razões da greve que teve na Prodasa. Então, nós não estamos querendo inventar a roda, nós estamos querendo evitar os problemas futuros. E a experiência que a gente tem em problemas iguais a esse nos indica que a melhor coisa é manter a redação da cláusula do jeito que estava. É só isso. Até porque na empresa, quando depois da greve se resolveu, está o presidente do sindicato aqui, que poderia, o Anderson. Se quiser fazer o relato, né? Para ver que nós não estamos... Sabemos que foi resolvido, acabou. Aí quando a gente, qual é a empresa, a federação está à disposição de ir lá conversar, ver o que está acontecendo. E aí, então, de uma empresa ou da vontade de um, quer vir com todos, é o contrário. E aí uma redação de cláusula que nós tínhamos, ela já há 10, 12 anos. E que vinha dando certo. Por que agora temos que mudar, voltar? Será porque mudou os negociadores? Tá. E também, só para dizer, então a questão do menor aprendiz está certo que é o piso da categoria? Ou então é até 18 anos? Salário, não. Aí você está privilegiando... Não, eu estou querendo saber, o senhor disse que estava tudo resolvido. Está tudo resolvido porque foi resolvido da última vez. O piso é o salário nacional. Eu não posso concordar em pagar para uma pessoa sem experiência, um aprendiz, a mesma coisa que um empregado que já está especializado, tem cursos, tem prática, um valor. Então, eu estou preterindo a pessoa com expertise em função do outro. Então, eu estou pagando muito mais para quem não conhece nada do que a pessoa que tem todo um trabalho já colocado. Eu acho que não pode ser feito isso. Nós estamos preterindo a maioria em função para melhorar a minoria. Agora eu não estou entendendo. Então, só para ficar claro que as coisas não estavam resolvidas. Não, já estava resolvido, isso já tinha sido discutido. Estava resolvido do lado de vocês. Tudo bem, eu entendi. Doutor, desculpe. Tá, mas vamos fazer o seguinte. Deixa eu saber se estão resolvidos ou não. Vamos isso. Tá? Então, vamos lá. Banco de horas, como é que ficou? Metade do ano da vigência da convenção fica para ser feito com o Sindicato dos Trabalhadores e a outra metade do ano sendo feito de forma individual, empresa e funcionário. É isso? Está aqui, tá exatamente. Os 6 primeiros meses entre o funcionário e a empresa. Passou de 6 meses, é o sindicato, tem que entrar no meio. Não, tá ali. não é essa a questão. Era essa? Nós também temos que deixar bem claro isso. Está lá, está aqui, ó. Eu não estou entendendo o que o Sartório falou. A proposta, Só essa pera um proposta, pouquinho. inclusive, foi da doutora Nair, né? Veja bem, não, foi a proposta dela. Até 6 meses faz direto a empresa com o funcionário. Sim, é o que diz a lei. Se quiser fazer um banco de horas de um ano ou 2 anos, aí chama o sindicato. Não, isso é a lei. Foi isso. É a lei. E por isso que ela propôs. Foi isso que Não, ela não foi propôs. isso que ela propôs. Ela disse que se porventura fosse usar no período de um ano, né, os primeiros 6 meses poderiam ser fixados diretamente empresa e trabalhador, e para o próximo período teria que ser feito... Isso é lei. Não é.
Os primeiros 6 meses é entre trabalhador e empregado. E acima de 6 meses é com o sindicato. Isso que está na lei. Não, doutor, não Então, é. não. Não, doutor. É que o senhor quer dar uma interpretação que não está sendo colocada aqui. Eu não quero essa interpretação. Não, o senhor acabou de dar. Não. O que nós estamos dizendo aqui... Desculpem. O senhor está querendo pela terceira vez em Não, todas as conversas... desculpa, o senhor interrompe todas as vezes que eu estou falando. Não, Tá? O senhor não me escute e pede para que eu lhe escute. Desculpem, doutores, desculpem. O que eu não Por favor, falo, senhor. doutores. Deveria ser comigo. Por Doutor favor. Ataíde, por favor, doutor Cícero, por favor. Tá? Como é que é? Ivonete, como é que era? Você lembra? No ano da firmada a convenção, os primeiros 6 meses para a empresa negociar direto com o trabalhador e no segundo, E a partir... restante, daí o sindicato entraria. Tá. Tudo bem? Mas É isso, doutor. afirmando que é dentro dessa convenção. Aham. Não é Tá. o que consta, Dentro da convenção. Tá de acordo com isso? Sim. Vocês estão de acordo com isso? Eu não entendi, eu não estou entendendo. Para Não, mim, tá- desculpa, estão chegando no meu Barão, pelo que eu entendi é isso. Tá? Porque até a lei que aumentou isso, né? Ela permite agora que o acordo de compensação em período 6 inferior meses. a 6 meses possa ser feito diretamente com a empresa. Tá? Então, a discussão é a seguinte: dentro do mesmo exercício na convenção, qual que é a database de vocês? maio. Maio. Tá ótimo. Então vamos dizer que seja aqui, né? 30 de abril, de 1º de maio a 30 de abril de 2020. Tá? Se dentro desse período, né, de um ano, tá? Houver um banco de horas de até 6 meses, tá? Então vamos dizer, daqui até o final do ano, por exemplo, a empresa queira apurar sua produção e faça um banco de horas. Ela pode fazer isso diretamente com o trabalhador. Findo este período de 6 meses, tá? O banco de horas, tá? Se ela quisesse, tá? Veja, para essa convenção, inclusive, não vai ter nem como, tá? Porque, né, enfim, dentro desse exemplo que eu estou dando, não teria. Mas fim desse período de 6 meses, então aí haveria necessidade desse banco de horas ser objeto de acordo coletivo de trabalho. Se for um outro período de 6 meses também. Isso. Ou até inferior a 6 meses. Ou inferior. Se ultrapassar, pode ser de um mês, pode ser de 15 dias superior aos 6 meses. Desculpem, mas isso também, seu Barão, desculpem, mas aqui nós estamos discutindo o sexo dos anjos, porque isso está na lei. Isso está na lei. É isso. Tá? Então, desculpem, mas isso aqui, tá, esse tipo de cláusula, eu não vou... eu acho que nós estamos perdendo tempo com relação a isso. Está na lei, vamos seguir a Doutor, lei. só esclarecendo. Ah, O que tem acontecido é a empresa firma um acordo de banco de horas com o trabalhador por 6 meses. No final dos 6 meses, ela firma outro acordo de banco de horas por mais 6 meses. E depois, no final dos outros 6 meses, ela firma outro acordo de banco de horas por mais 6 meses. Fica então, indefinido, fica porque a lei indefinido. não A única estabelece coisa essa que questão. está se exigindo é que a empresa renove esse acordo a cada 6 meses diretamente com o trabalhador. É isso que tem acontecido, doutor. sim. Na prática. Sim, veja, mas essa interpretação, me parece que está sendo dada, ela é desconforme, né? Porque a intenção da lei foi essa, né? A intenção da lei foi, olha, exatamente, nos primeiros 6 meses vocês podem dar diretamente. Daí para frente, passou, é 1 mês, é 15 dias, é 1 ano, tá? O que for, bom, aí é só mediante acordo ou convenção coletiva. Me parece que isso nós poderíamos até esclarecer na cláusula, tá? Para, vamos dizer assim, para eliminar qualquer dúvida interpretativa e evitar até um dissídio coletivo de natureza jurídica amanhã sobre isso, né? É isso? Vocês concordariam assim, doutora Taíde? Eu creio que sim. Sim. Tudo bem? Claro. Bom, então tá ótimo. lei. Então já está resolvido a questão do banco de horas. Eu estou entendendo, tá, que estamos ajustados com relação ao banco de horas no seguinte sentido. Se houver necessidade de, em função de produção, em função por questões circunstanciais e tal da empresa, da celebração do banco de hora, dentro do período vigente naquela convenção coletiva de trabalho, né? Eu imagino que agora em outubro vocês vão fazer por 1 ano ou por 2 anos a convenção de vocês. 1 ano. Um ano. Então, veja, daqui para lá, né, eventualmente, claro, nós temos que ver também, talvez, regular essa vida para trás, tá? Mas daqui para lá não tem pouco mais de 6 meses, daqui até maio do ano que vem, nós estamos falando de 7, 8 meses. Quer dizer,
Se ultrapassar os 6 meses, vai ter que ter a anuência do sindicato, tá? Profissional, ou seja, isso vai ser feito mediante um acordo coletivo de trabalho. Isso. Tudo bem? Estamos acertados com relação a isso? Ótimo. Tá? A questão da... desculpa, fala... É o seguinte, eu ia propor aqui, diante de tudo que eu vi, e mais a sua participação agora com relação ao banco de horas, eu acho que não está tão difícil das partes se acertarem. Então, eu ia propor o seguinte, que em 2, 3 pontos que eu anotei aqui poderiam convergir e, eventualmente, fazer um acordo parcial e deixar esse problema da contribuição negocial até para o tribunal se manifestar. Mas o acordo poderia ser parcial, envolvendo pelo menos 4 pontos. Um deles o senhor acabou de abordar, seria o banco de horas, ou seja, após 6 meses. É o que diz a lei, na verdade, né? Nem perderíamos tempo com isso. Agora, com relação às férias, eu acho que a solução poderia fazer o seguinte, até fiz uma redação rápida aqui, que 30 dias após o último período de férias, teria, então, essa garantia, vamos dizer, dos 30 dias, após o último período de férias. No caso dela ser partilhada, seria 30 dias após o período parcial de férias, quando no retorno destas houver uma comunicação de intenção de rescisão contratual. Porque me parece muito claro que o objetivo é garantir 30 dias após o período de férias. Então, sendo ele integral ou parcial, estaria garantido. Isso que eu pensei, essa redação. Posso até repetir, para você não entendeu. Eu entendi, mas agora, só tem uma dúvida aqui. Se no começo, que tem o primeiro período, não tem a intenção de você mandar embora, muda a situação do Brasil e precisa mandar no segundo período, 30 dias no segundo período. Sim, vamos dizer, ele gozou o segundo período, voltou. Então, sempre terá. Sempre ele teria garantia de 30 dias. 30 dias quando for mandar embora. Então, nunca vai se poder mandar embora sem dar 30 dias de garantia. Eu acho que daí está fugindo da... Mas me parece que era isso que queriam. Eu penso assim. Mas não os 90 dias, porque aí a ideia... Não pode. A ideia dos 90 dias também, aí eu acho que é absurdo. Não, mas aí... É que a ideia não é 90 dias. Mas veja bem, o objetivo não era garantir 30 dias? Sim, mas eu acho que o 90 dias, pelo que eu entendi, é o seguinte, como são 3 períodos fracionados, então poderia se atingir os 90 dias se você fracionasse em 3 períodos e desse 30 dias em cada. Mas a minha proposta não chega em 90 dias, nunca, vai ser só 30 dias. Só 30 dias. Se a pessoa gosta dos 30 dias de férias, ela teria mais 30 dias de garantia. Se é tripartido, vamos dizer, ela gosta do primeiro, voltou, trabalhou normal, gosta do segundo. Ah, não, eventualmente vai ser rescindido o contrato. Então, ela teria essa garantia dos 30 dias. Mas o que eu quero assegurar é 30 dias, independentemente se o período é contínuo ou partilhado. Mas só 30 dias. Doutor... Bom, mas tudo bem, só vou colocar a ideia, só para pensar. Doutor, com relação ao aprendiz, só colocar as ideias, senão Claro, desculpe, doutor. Com relação ao aprendiz, o seguinte, até 18 anos, salário mínimo. Após 18 anos, nos primeiros 6 meses para treinamento, ele ficaria com salário mínimo. Após 6 meses, recebia o salário mínimo, o piso, o regional. Ou, se ele comprovar a experiência, aí ele já entra ganhando, então, esse salário mínimo regional. O piso, aliás. Tá? Ele deixa de ser aprendiz. Seria uma proposta com relação para resolver o problema do impasse no aprendiz. Com relação ao auxílio de alimentação também, eu acho que essa ideia dos 50% em dinheiro e 50% em natura seria interessante. Até pesquisei aqui no DIESE, a cesta ela é composta com várias variáveis, conforme a região sul, sudeste, centro-oeste. Então, realmente é difícil você fixar assim objetivamente. Mas, pelo que me parece, o objetivo aí principal não seria tanto a marca, o tipo, se é parafuso, se é isso, se é aquilo, mas se ela atende à essência do que diz, do que pretendeu se instituir com ela, que é atender às necessidades básicas. Vamos dizer, não carregar a cesta de coisa supérflua. Não que o tubete seja supérfluo, né? Mas eu acho que poderia, eventualmente, limitar alguma coisa que se entenda supérflua no máximo a 10% dentro daqueles 50%. Entendeu? Agora, realmente, eu concordo, fica muito difícil você limitar qual é o tipo do arroz, da massa, disso, aquilo. Aí complica. Mesmo porque o DIESE não faz isso, ele só especifica as categorias, né?
Aí vai um pouco do bom senso também, né? É. Com relação ao produto vencido, eu acho que até é desnecessário colocar, né? Isso seria um absurdo. Aí eu não sei até, veja, o senhor preside o IMPAR, é isso? Ímpar. Ímpar. Né? Pelo que eu vi, vocês são bastante preocupados com sustentabilidade, né? Me parece que o senhor seja até um empresário diferenciado, quero lhe parabenizar nisso. Obrigado. Né? Porque me parece que haja uma diferenciação nessa preocupação. Eu acho que aí o próprio IMPAR, ou o próprio sindicato, poderia, né, me parece, fazer uma recomendação, né? Porque, é claro, se eu, né, por exemplo, eu tenho aqui servidores que trabalham no meu gabinete. Eu procuro dar a melhor condição de trabalho porque eu sei que se eu der a melhor condição de trabalho e que se eu conquistá-los, não aprisioná-los, mas se eu conquistá-los em termos de intenção, né, eu vou ter o melhor daquele trabalhador. Né? Aquele trabalhador ele vai dar porque ele tem um compromisso comigo, tá? Ele gosta do lugar que ele está trabalhando, ele ama o que ele faz. Pô, esse cara é um cara que tende a produzir muito bem, né? Não só quantitativamente, mas principalmente qualitativamente. Nós aqui, que dependemos, inclusive, da qualidade de decisão, de propostas e minutos que são feitos pelos assistentes, pô, eu tenho isso muito claro. Então, você é legal. Não sou legal. Sabe, eu não sou... Não, o que eu estou realmente vendo, né, que esse é o melhor modo, tá, de produção. Eu não sei, a gente poderia tentar amarrar alguma coisa nesse sentido... E tentar, como é esse caso dessa Prodasa, que estou vendo que é uma empresa relativamente pequena, lá em Arapongas, enfim, né, com todo respeito, por favor, né, mas me parece que não seja a mais expressiva, me parece que ela seja uma, vamos dizer assim, nessa situação foi falada, ela foi um ponto fora da curva. Quer dizer, eu não me preocuparia muito com os pontos fora da curva nessa negociação, porque me parece que as situações isoladas e pontuais serão resolvidas também isolada e pontualmente. Né? Então, não sei. Senhores, me corrijam aqui se tá errado, enfim. A Prodasa é uma das maiores do setor. Ah, é? Excelência, o senhor me dá a palavra? Claro. É o seguinte, a empresa, essa Prodasa é uma grande empresa, eu conheço bem, ela tem um bom trabalho de sustentabilidade e de valorização do funcionário. Eu conheço, inclusive, uma escola que ela mantém. E o que deve ter acontecido no passado foi um caso isolado. Faz anos isso, né, Sartor? Nunca mais aconteceu. A empresa... 15, 20? Não, menos. Não, faz A empresa é 5, 6 responsável. anos atrás. Mas eu não estou aqui para defender a determinada empresa. A gente tem que pensar numa coletividade. O Sincabima representa 1.100 empresas. Só que só temos 20 associados. Ninguém paga. E essa semana ainda recebemos desassociação de alguns, né, porque não vê valor percebido, né, no trabalho que a gente faz. Infelizmente é assim. O IMPAR é um instituto de reciclagem, porque existe a legislação da logística reversa e as empresas hoje têm que dar destino às embalagens no pós-consumo. Então foi criado isso dentro da FIEP. Né? Agora, eu vejo que nós podemos avançar, viu, Sartori? O que me preocupa mais é essa cláusula da taxa assistencial. Se a gente pudesse levar para a arbitragem essa cláusula e as demais, fechar nisso que nós estamos propondo. Eu tenho... Você está trazendo coisas lá de antigamente, você está trazendo novamente, foi o que aconteceu na última audiência aqui, Sim, na sala. porque nós entendemos que não está resolvido. Mas aí nós não vamos avançar mesmo. Então nós vamos sair daqui sem acordo e aí vai ficar... Tudo bem, senhor Barion. Porque, olha, só deixa eu terminar. Sim, a estabilidade pós-férias é uma coisa que só tem no nosso sindicato. Vocês mesmos têm aí convenção com o sindicato de carne, com o sindicato de aves, e não tem estabilidade. Desculpa, nós temos outras convenções. Mas a estabilidade pós-férias não existe em nenhuma convenção que eu conheço do nosso setor, não existe. Quer dizer, você mas aí lá tem outras cláusulas que não... Por favor. Não, nós estudamos aqui, a executiva aqui do sindicato estudou, ela fez uma colidência de todas as cláusulas. A gente está acompanhando, nós temos advogados, nós estamos acompanhando. E isso tira a competitividade das empresas. As empresas fabricam macarrão, biscoito, é produto de baixo valor agregado. A competitividade é grande, por isso que não há geração de emprego. É difícil. São coisas pequenas que estão atrapalhando
a competitividade e a lucratividade das empresas. Senhor Barion, Eu peço para vocês que claro. ponham a mão na consciência e analisem isso aí, porque senão não vamos sair daqui hoje sem acordo novamente. Certo, deixa eu só resgatando. Então, não estavam acertadas essas coisas, porque são visões diferentes. Então, só nesse sentido, nós não estamos atropelando ou resgatando coisa do arco da velha, nós estamos resgatando o que não foi acertado. Nós já cedemos bastante, vocês não cedem nada, não querem ceder, não querem ceder. Tá, mas a gente tinha uma convenção coletiva que já estava funcionando há 10 que nós fizemos a 4 mãos e muito bem. Agora vieram e tiraram. Vocês não aceitam a legislação. Não, mas você falou diversas vezes essa legislação foi feita lá no gabinete, lá na CNI. Mas, mas essa estabilidade de férias não tinha na legislação e nós conquistamos em troca de alguma coisa lá atrás, na convenção coletiva do histórico. E nós tínhamos conquistado a estabilidade. A cesta básica, nós tínhamos ela na convenção coletiva faz horas, e os senhores querem mudar ela agora. Só para entender. Tínhamos uma homologação de rescisão de contrato no sindicato, estava na convenção coletiva e agora querem tirar. A estabilidade pós-férias, ela não precisa existir, desde que o empregador faça o desligamento e indenize as férias. Então, quer dizer, basta haver uma... Sim, então basta, para que vocês não tenham esse peso da estabilidade pós-férias, basta fazer uma programação dentro do RH, onde, se vocês têm a intenção de fazer o desligamento, se antecipe, porque o problema do trabalhador é que ele recebe o salário adiantado nas férias e ele gasta esse salário. E aí chega no final das férias e ele não tem o salário e ele não tem o emprego. É isso que esse é o espírito da cláusula que nós temos há 10 anos e que vocês querem mudar agora. Há 2 anos nós a empresa também pode falir. Doutor Cássio, quando vir a vez, eu só vou pedir um favor. Um amigo meu morreu, ele está 48 horas do congelador, ele está sendo enterrado agora. Eu gostaria, com a devida vênia, ou nós definimos que vai ser feita alguma coisa, ou suspender a audiência, eu tenho que ir para o velório. A filha estava no Japão, ele morreu na segunda-feira, está no congelador, o enterro será agora, e será às 6 horas. Eu gostaria de ir até lá. Tá. Me diga uma coisa. Nós podemos fazer uma proposta, combinar uma proposta de vocês sentarem mais um pouco e fazerem uma proposta com relação a essas cláusulas que vocês estão de acordo? Pode ser? Podemos, doutor. Tá. E aí, veja bem uma coisa. Haveria comum acordo para que a Justiça do Trabalho... É que eu não posso arbitrar com isso. Eu não posso arbitrar... Posso fazer uma sugestão nesse aspecto? Não posso fazer por acordo, por decisão da Justiça do Trabalho, eu não posso arbitrar contribuição assistencial. O Ministério Público, se atuasse como árbitro... Eu acho que diante do parecer ali também fica difícil, né? Doutor. O grande problema é que tem as decisões do Supremo, e tem a lei. Olha, só uma sugestão, doutor. A gente tem visto algumas decisões homologatórias do TST, onde consta a taxa assistencial ou contribuição assistencial, e o TST tem homologado. Então, a nossa ideia, a nossa proposta é de que, havendo exclusivamente a supressão do termo representação, do representante, fazemos o acordo nas demais e a homologação por parte do tribunal. Com todo o respeito, doutora Glória, a única coisa que não pode, nós podemos ser oposição ou a manifestação. Agora, tirar o direito não, a pessoa oposição ter um representante, eu não concordo. Doutor, olha, só para o senhor entender, eu entendi o seu argumento a respeito, inclusive, do casamento, né, de que o casamento pode ser feito por procuração. Eu entendo essa situação, mas, por exemplo, o reclamante, na Justiça do Trabalho, ele não pode ser representado por alguém. Ele tem que ir perante o juiz. Para depor, sim. Mas para se manifestar, inclusive, tem um preposto. Para se manifestar. O próprio reclamante pode mandar um preposto, não? Não, ele tem que estar na audiência. Ele tem que estar presente na audiência. Mas ele tem que estar, com certeza. Na Mas Assembleia, o empregador tem condição de mandar um representante. E para todas as outras coisas tem que ser feitas. Para depoimento pessoal, Vossa Excelência estudou a mesma faculdade que eu, sabe que tem que ser pessoalmente. Mas para outras informações podem ser feitas. Eu não estou dizendo que não pode. Eu estou dizendo que... Eu só posso... Eu preciso sair. Eu acho que a proposta do doutor Cássio poderia ser feita isso. Eu acho que não há possibilidade realmente do Ministério Público fazer, nem do Tribunal, essa discussão.
Nós concordamos, seja por oposição, nós fizemos 2 cláusulas. Uma por oposição, uma por manifestação expressa que quer contribuir. A única coisa que nós queremos é que a pessoa possa ir pessoalmente ou através de um representante seu. E é o que eles não querem. Eu acho que tirar o empregado do trabalho... Mas, doutor, diante do que eu estava conversando aqui com o doutor Cássio, eu acho que se vocês persistirem um pouquinho mais, aí eu sei que o doutor tem esse compromisso agora, então eu sugeri que, de repente, vocês continuassem nessa conversa para ver se vocês conseguem convergir em determinados pontos que não parece tão difícil de alcançar esse sucesso aí nesses pontos. E informar o judiciário, peticionando aí eletronicamente quais pontos chegaram a um acordo, e a gente poderia, então, analisar e marcar, eventualmente, mais uma... Sim, sem problema. A única coisa que eu posso adiantar... Para a próxima, para a próxima, para a gente homologar parcialmente, Sim, tentar alguma coisa assim, ou tentar trabalhar num ponto, mas não em todos, né? Não, daí você já chega mais maduros, entende? Apontando quais pontos conseguiram obter. Doutor, as vossas sugestões foram, assim, da nossa parte, foram muito bem-vindas. Nós gostamos das sugestões de Vossa Excelência. O doutor pode pensar também do outro lado, tá? Ou aprimorá-las, entendeu? Sim, sem problema nenhum. Só que no exato momento eu acredito que eu não posso mais. Por isso que eu estou dizendo. Então a gente poderia... O que eu queria é que continuassem conversando. Então, o que eu queria... Espera um pouquinho só. Deixa eu só também fazer aqui... Fofoca. Lado Fofoca. Pensando, lado fofoca. Não, eu, há uns meses atrás, eu estive em Foz do Iguaçu, num evento da Escola Judicial. Todos sabem, eu sou diretor da escola, né? E estava lá o ministro Renato Lacerda Paiva, que é o vice-presidente da ST e é um grande incentivador. Ele, inclusive, é quem está, vamos assim, dando força com relação a essa postura mais proativa do TST, tá? Na homologação, porque até então qual era a postura do Justiça do Trabalho? Lavamos nossas mãos com relação à contribuição, já que nós não podemos arbitrar, já que nós não podemos fazer um exercício de jurisdição nisso, a gente também não homologa. Mas veja que a postura do TST mudou. Isso mudou principalmente em função da posição pessoal do ministro Renato. Conversando, nós almoçando, ele, o desembargador Ubirajara, que se aposentou, estava junto na conversa, e acho que a juíza Morgana também. Nós estávamos os 4 ali almoçando, e aí ele pegou e falou assim, mas desembargador Cássio, pelo amor de Deus, né, vocês homologuem isso, vocês façam isso. Falei, ministro, está tão difícil, né? Porque cada juiz está vendo isso de um jeito, né? Eu não posso me comprometer. Veja, eu sou um integrante da especializada, né? Mas eu faria até uma proposta para vocês o seguinte: como o ministro vai estar aí, por coincidência, sexta-feira ele está aí. Essa sexta? Sexta-feira agora, isso. Nós temos um evento de conciliação que começa na Escola Judicial amanhã e vai sexta-feira o dia inteiro. Eu vou confirmar só o horário que ele falaria, etc. Se nós, inclusive, usássemos essa vinda do ministro, tá? E obtivéssemos... Veja, o que eu vou fazer... Isso aqui é simbólico, é moral, porque é lógico, ministro Renato não tem jurisdição aqui, a jurisdição aqui é minha. Sim. E eu também não vou abrir mão dela, né? A minha jurisdição é minha, é dos integrantes da sessão especializada, de todos nós. Então, se nós tivéssemos uma proposta pronta, tá, de vocês, se vocês, a partir de amanhã, se vocês sentassem amanhã, procurassem trazer isso para nós, me apresentassem, eu marcaria com ele um horário, ele participaria, tá, e, entre aspas, abençoaria, tá, eventualmente, esse acordo com a participação, a gente faria uma coisa assim solene e, obviamente, claro, né? Como eu disse, a jurisdição não é dele, isso seria uma coisa simbólica dele, ministro Renato, e nós empurraríamos isso, tá, para depois, então, a homologação da sessão especializada. Mas aí é o seguinte, vocês vão parar, desculpa, mas aí vocês vão ter que agir que nem gente grande, parar, deixar as picuinhas de lado, tá? Porque tem hora aqui que vocês parecem criança, Deus me livre, enche o saco. Tá? Enfim, e então, eu acho que, tá, tem que vocês vão, me apresentam isso, sexta-feira a gente vem, faz um, sabe assim, faz um oba-oba, que o oba-oba que eu digo assim, tá? Faz um mise-en-scène, tá? Uma coisa meio teatral,
com a presença do ministro, e o ministro depois vai dar uma homologação que ele é favorável àquilo, que ele pretende isso, e eu levo isso para a sessão especializada. O que acham? Eu acho muito bom. Boa. Tá bom? Mas Doutor? Eu não tenho nada a opor. Eu nunca tenho nada a opor. Tá. A questão é que mas coisas aí, que são... aí vocês começam depois a se cutucar aqui. Não, eu não tô cutucando, eu não tô Você cutucando também não é ninguém. fácil, hein, meu? Você também não é fácil. Não, viu, tá? ninguém é fácil. Tá Pode bom. vir da vida, ninguém é fácil. Graças a Deus. Graças a Deus. tá. Né? Ninguém é fácil. Tá? Então, eu não estou discutindo. Só que, na realidade, o grande problema é que nós vamos, isso já aconteceu na última audiência, quando está tudo andando, volta-se. Desculpa, doutor, não concordo. Não, pera um pouquinho só. Aqui, aqui eu vou... Se eu posso emitir minha opinião, eu agradeço. Eu não posso, eu agradeço. Aqui depois... eu discordo, doutor. Hernani, para. É o seguinte. Eu quero um compromisso, eu vou aqui, não quero passar por cima da autoridade dos advogados, mas aqui eu quero um compromisso pessoal do Hernani, tá? E do seu Barion, tá? De que vocês vão sentar, vocês dois vão dar um jeito de fazer acertar a redação dessas cláusulas e nós vamos estar com isso pronto até sexta-feira para apresentar para o ministro e fazer uma coisa simbólica. Eu tenho esse compromisso teu, Hernani? tem, doutor. Tem. Tem esse compromisso senhor, seu Barion? Vamos tentar, doutor. Não vamos tentar. Vocês vão conseguir. Vamos tentar. Tudo bem? Vocês vão dar um jeito? Tem que ser hoje, porque amanhã eu tô com o dia cheio. Pode ser hoje, Hernani? Podemos? Agora? Então vamos só registra o seguinte, que houve negociação, tá? Que então os pontos que ficaram pendentes de ajuste quanto à redação de cláusulas vírgula, eis que Eu saio fora. algumas... Não, se quiserem também que eu sente com vocês. Doutores, se quiser, eu fico aqui até de madrugada para vocês, não tem problema nenhum. Depois você traz os tubete, né? Eu tenho que chegar em casa e fazer, dar lá para a menina os tubete. Enfim. Tá gravado aí, né? Isso aí, doutor, isso é pedido... Prevaricação. Enfim, tá. Enfim. Mas, não, se for o caso, eu sento com vocês, não tem problema nenhum. Tá, a gente faz, tá... Então, peraí, como é que está? Quanto à relação de algumas... Mais tarde eu posso, mas agora... Esse que algumas pendências persistem, vírgula, porém, a ideia geral já induz ajuste quanto às cláusulas relativas ao banco de horas e seu desenvolvimento, terceirização, tá. O trabalho intermitente vocês vão botar? Não? Precisa botar? Nem precisa botar. Não, mantém o que já consta na cláusula. Tá. Que mais? O menor aprendiz? Menor aprendiz. Que mais? A proposta do Ministério Público nos pareceu bastante razoável, de 18 anos e mais 6 meses, né, para quem tiver mais de 18 anos. A partir de 6 meses... Você pode dar uma assistência para eles aí nisso? Aquela sugestão que o doutor deu é interessante. Se dá para fazer. Tá. Que mais? Menor aprendiz, que mais? Doutor, eu acho férias coletivo, doutor, das tinha férias, proposto. estabilidade pós-férias... Espera um pouquinho só. Das férias, afinal, vocês vão manter a cláusula ou vão tirar essa cláusula da convenção? Gostaríamos de manter os 30 dias, se for para manter, né? O ideal era eliminar, mas manter nas férias coletivas. Só nas férias coletivas? Essa é a nossa Não era isso que tínhamos na convenção. As férias eram em qualquer férias. Tá, doutor, mas veja bem uma coisa, para a gente tentar acertar aqui, tá? Porque me parece o seguinte, veja, se a preocupação de vocês, tá, inclusive é com relação a uma preparação de dispensa, né, me parece que ela seria antecedida sempre por férias coletivas e não por férias individuais. Desculpem, mas nas férias individuais, por mais malvadão que o patrão seja, eu não consigo ver, né, essa coisa que vocês estão vendo. Doutor... Bom, não sei. Eu li do dia a dia, Tá. na base, e é comum a pessoa voltar de férias e ser desligada. Mas
A gente conversa aqui, eu acho que tem um outro ponto que também... Férias, pode botar férias. Tem um outro ponto que... Estabilidade de férias, estabilidade pós-férias. Que mais? Então, teve um tema que foi objeto de divergência na reunião com a doutora Nair, que é o seguinte: nós estabelecemos que quando o trabalhador tiver intenção de que haja homologação no sindicato, ele se manifestando ou perante o sindicato ou perante a empresa, né, ele tem direito a que essa homologação seja feita no sindicato. Então, não é mais homologação obrigatória, depende da vontade do trabalhador. E nós colocamos, né, dentro dessa proposta, né, nós colocamos que, em caso de descumprimento, seria um piso da categoria de multa a favor do trabalhador. Se, porventura, o trabalhador manifestou interesse de que houvesse homologação no sindicato e a empresa não cumpriu com essa obrigação, teria uma multa de um piso da categoria. Mas já existe a multa Hernani não, desculpe, Sartori. Essa é a nossa proposta. Eu acho que você e o Hernani não estão se conversando. Porque eu conversei com o Hernani lá e ficou acertado uma multa, exatamente como você falou, de 50% sobre o piso, a favor do funcionário. Resolvido. Então. Pronto. Resolvido. Então, peraí, o que nós vamos colocar aqui? Então, que em caso do trabalhador optar pela homologação da rescisão do seu contrato de trabalho na entidade sindical e a empresa não cumprindo com essa obrigação... Então, põe cláusula penal de 50% do valor do piso. 50% do valor do piso. A favor do empregado. A favor do trabalhador. Prejudicado. Em caso de desrespeito à cláusula de obrigatoriedade de homologação. É isso, né? Tem que entender que eu não estou aqui para defender mal o empresário. Eu sei disso, Barion. Nós nos conhecemos há muitos anos, então, eu sei disso. Eu concordo com isso, realmente concordo. Agora, não dá para nivelar, né? Não, e nós não nivelamos nunca, Também temos não dá certeza pra- disso. exatamente. Mas, enfim. E eu quero que o senhor saiba também, senhor Barão, que nós aqui no Justiça do Trabalho, quando a gente vê o empresário bom, sabe, eu tenho principalmente alertado os colegas, olha, principalmente na execução, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que distinguir o malandro, aquele cara que está dando golpe, do empresário mal sucedido. O cara é bom, mas errou, teve um insucesso, cancelaram um pedido grande, perdeu uma mercadoria grande. Bom, esse cara, esse cara, a Justiça do Trabalho tem que ajudar. Isso tem que ser trazido para nós e nós temos que ajudar esse empresário. Luta não é fácil. Não, mas eu não, olha, eu sinceramente, os senhores são, na minha opinião, não estou dourando pílula não aqui. Os trabalhadores também, né? Enfim, mas eu acho que assim são todos heróis nessa história, né? Enfim, tantos trabalhadores aí que estão trabalhando, né, fazendo difícil, ganhando pouco, né, com vocês que também estão com uma situação extremamente adversa, um mercado, uma economia capenga que nós estamos vivendo. Puxa, é tão difícil, né, uma série de exigências. Bom, enfim, se o trabalhador assim quiser, que mais? Ficou da ajuda à alimentação que eu não entendi muito bem qual que foi o... O que é ajuda à A alimentação? situação é que já estava definido, que era 50% de produto definido. e 50%. Tem três opções. Três opções. Mais uma que o Hernani trouxe, que era 50% em dinheiro, 50% em produtos. E se a empresa quiser colocar produto que ela fabrica, tem que obedecer a quantidade que está na relação, não é 20%. Se é um pacote, é um pacote. Se é dois pacotes, dois pacotes. Tá? Eu tinha entendido ao contrário. Eu tinha entendido que as opções que existiam era o cartão alimentação para ele comprar onde quiser, ou a cesta básica em si, aí nós discutiríamos a qualidade dos produtos e não as marcas. Essa não E a aceitamos. terceira, a colocação de parte de produtos que a empresa fabrique. Para mim, a ideia que veio, que eu entendi, foi essa. Teria essas três opções a empresa. Poderia fornecer o ticket para ele comprar onde ele quisesse. Tá. Mas Poderia veja, eu vou fornecer colocar a cesta. aqui na cláusula, isso aqui vocês podem sentar e acertar. Ok. Tá? Então, eu vou tá botar difícil. auxílio alimentação. Tá. E que mais? O Cícero, doutor Cícero, você está falando que a relação tem que ser adequada? Não. Ou tem que ser homologado pelo sindicato? Isso que eu não estou entendendo. Eu disse só que os produtos, igual a gente comentou aqui, Certo. que os produtos têm que ser definidos. O arroz, Mas definido Tipo por quem?
O arroz, Por nós aqui. Arroz, Ah, tipo sim. 1. Aqui. tipo 1. Ah, tá, mas não Tipo marca, 2. né? Não marca não, nunca. só qualidade. Marca nunca. Qualidade sim. Tá bom. Né? Se o arroz é tipo 1, se o feijão é carioquinho ou é preto. Se o arroz é tipo entendeu? 1, ele vai ser mais caro, mas você Sim. tem um limitador que é os R$190. Né? Exato, exato. Tá. Tudo bem? Ah, tudo Tá. bem. Auxílio alimentação, qualidade dos produtos da cesta básica. Mas essa definição fica na comissão, não é? Sim, Corrigindo não, vai assim, ser- cada empresa, Vai empresa, ser lá, arroz tipo 1, tá? Se a empresa não cumprir, houver conhecimento do sindicato, o sindicato tem que agir. Vocês né? que são da Chamar indústria alimentícia, fiscalização. vocês que vão dizer para mim o que é aceitável, tá bom? exatamente. Que mais? Acho que acabou. Tá. Bom, vamos rever aqui. Bom, Nós temos auxílio alimentação, verbas rescisórias, estabilidade pós-férias, banco de horas, trabalho terceirizado, né? Já está acertado também, né? Constou, doutor? Salário aprendiz e fica a contribuição negocial. Essa tá. que está E pendente. contribuição assistencial. Isso. Essa que vai ser arbitrada. Né? Desculpa, Não, não, qual? desculpa, deixa eu deixar claro. É, o Ela senhor não vai- será arbitrada. o senhor vai- Vocês vão ajustar, tá? E eu vou tentar obter uma homologação sobre Para nós isso. é arbitrar. Tá bom. Se não conseguir, vai ter que seguir. Acaba essa novela, né? Pelo amor de Deus. Tá. As partes deverão apresentar o resultado dessa negociação em até 2 dias, eu vou botar em até 2 dias. Escuta, vocês me deem um jeito de trazer no prazo. E no dia, quando é sexta-feira, hoje é 16, sexta-feira 18, tá? E negociação, tá? Em até 2 dias. E no dia 18 será aproveitada a presença do vice-presidente do TST, ministro Renato Lacerda Paiva, para a apresentação e encaminhamento da homologação da proposta do acordo. Tá? Eu vou botar, agradecendo agradecendo a presença de todos e o esforço das partes de negociação. Eu vou suspender aqui Cinedir, eu vou adiar Cinedir, e na sexta-feira a gente vê o horário certinho. Eu pediria, isso é um convite meu, tá? Que tanto, não desprezando os advogados, que tanto o Hernani quanto o seu Barion estejam aqui na sexta-feira, tá? Para conversar com o ministro. Que hora será? Eu vou ver a agenda dele, Doutor, tá? eu insistiria em que o doutor desse prosseguimento, os advogados saem, só para finalizar esses pontos controvertidos entre presidente do sindicato patronal e presidente da federação, para que a gente consiga resolver agora. Agora? Isso. Né? Mas Porque... nós vamos ficar aqui, né? Isso. Tá bom, tá bom. Ficar. Tá bom. Eu e o Hernando vamos Os ficar dois. aqui. Sim, os dois vão Os ficar. dois. Tá bom. Então, embora. Tá bom. Perfeito. Tá. Cinedir, tá. E aqui continua, tá? Se quiserem, eu disponibilizo inclusive alguém para registrar. Só isso. Estão dispensados de assinatura e eu aviso vocês, vai ser uma intimação, veja, por telefone, alguma coisa assim, vai ser aviso. Ó, o ministro vai estar aqui, vai poder nos receber, porque eu vou tentar falar com ele agora. Sim. Tá bom? Depois das 6 eu estou de volta no horário. Agora eu entendo. Tchau, doutor. Não, guarde. Vamos ter que pegar essa.